Muito boa noite a todos, queridos irmãos. É com muita alegria que estamos novamente reunidos para a realização desta reunião virtual. Rogando a Jesus que disponibilize os seus mentores e mensageiros espirituais para que estejam conosco nesta noite, nos envolvendo, nos protegendo, nos conduzindo durante esta reunião, todas as atividades desta reunião. Informamos e lembramos aos irmãos que quiserem colocar a água para fluidificação ao final do passo virtual. E em nome de Jesus, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso mestre amigo, mentalizar a figura meiga e sublime deste querido irmão, que nos acolhe, que nos conduz pelos caminhos da vida, orientando as nossas decisões, o nosso livre-arbítrio. Rogando ainda a nossa querida irmã Sheila, coordenadora espiritual do Centro Espírita Irmã Sheila, para que, a partir de agora, tome a direção das atividades desta noite, levando a mensagem do Evangelho aos nossos corações, para que possamos apreender o mais possível de suas palavras, os ensinamentos do Mestre que serão desdobrados através da palestra evangélica. Também pedimos aos mentores amigos que coordenem as atividades do passe e também da fluidificação das águas, para que possamos todos receber o máximo possível dos benefícios desta reunião. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações e fortaleça-nos contra todo o mal, pois são o vosso reino, o poder e a glória para todos sempre. Em nome de Jesus, em nome de Irmã Sheila, agradecidos pela presença generosa e amiga dos mentores espirituais desta casa, pedimos a permissão para dar por iniciadas as atividades desta noite com a prece cantada à Irmã Matilde. Que assim seja. Reunidos em nome do Senhor, em um só pensamento e coração, desligados para o mundo exterior, neste templo de fé e oração, procuremos entrar em sintonia com os nossos mensageiros do além, pelas ondas do amor e da harmonia, tão somente para praticar o bem. Elevemos ao Mestre uma prece, implorando amparo e proteção por aqueles que laboram nessa messe, procurando a regeneração. Procuremos entrar em sintonia com os nossos mensageiros do além, pelas ondas do amor e da harmonia, tão somente para praticar o bem. Boa noite, meus irmãos da Casa de Sheila.
Esta noite teremos conosco a nossa irmã Cristiane, que fará a interpretação evangélica dos temas programados para hoje. Para que tenhamos um bom aproveitamento dessas lições, vamos ler uma página do livro Reflexões à Sombra da Cruz, ditado pelo Espírito Erasmo, psicografia de S. Capelli. A reflexão 75, bens transitórios. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. O mundo se perde na ânsia de acumular as coisas visíveis e negligentemente não atenta para a indiscutível verdade de que elas não resistem à mó do tempo. Qual a justificativa de tanta luta, tanto suor e lágrimas pela posse de bens tão transitórios? Quem tem necessidade de mais que algumas dezenas de metros de tecido para cobrir a nudez? Quem necessita de armazéns para matar a fome? Quem realmente precisa de dezenas de pares de sapato, de camas ou de milhares de barras de ouro? A grande maioria das necessidades se origina na fantasia do homem, na sua ganância, na sua volúpia, de prazeres viciosos, mas o de que ele realmente necessita bem pouco. O príncipe tem as mesmas necessidades fisiológicas do escravo, apenas cria ou amplia fantasiosamente as suas solicitações. Enquanto se trituram, disputam, traem, deturpam e se perdem na ansiedade de uma vida viciosa e vazia, buscando o brilho do ouro, a força do poder e o poder da força, o que realmente soma na matemática do infinito, os bens imateriais ficam relegados ao esquecimento. Buscam ansiosamente o que veem e se perdem por negligenciarem o que não veem. Se desejares eliminar a ansiedade, fartar a alma e equilibrar a vida, busca o que não vês, o aperfeiçoamento do espírito no cultivo da virtude. Guarda para ti. Valoriza o que é útil, deixa de lado o que é fútil. O ouro brilha na palma, a virtude doira a alma. Na vida tudo vai passar, é melhor o perene valorizar. O valor está no útil e nunca na forma que é fútil. É melhor o útil valorizar que no brilhoso agasalhar. O brilho fenece, o útil permanece. No bom e no bem reside o que mais convém. Quem só pensa na vida em se aproveitar, certamente, ao invés de sorrir, vai chorar. Meus irmãos, peçamos a Jesus que ampare, intua e proteja a nossa irmã Cristiane na sua missão. E aos irmãos, peçamos enviar vibrações positivas de amparo, de carinho. Cristiane. Meus amados irmãos, é com muita alegria que estamos juntos em mais uma oportunidade de fazer uma reflexão à luz do Evangelho de Cristo. Que possamos, neste momento, ter auxílio da espiritualidade amiga, a nos envolver e deixar fluir em nossos corações e mentes o verdadeiro entendimento e que tenhamos sempre o compromisso com a evolução de nossos seres e dos mundos. Quando um corpo sente fome, uma refeição pode ajudar. Em momentos de cansaço, o repouso dá conta do recado. Até mesmo os sentimentos, quando doem, podem ser acalentados com uma dose de afeto e boas conversas. Mas e quando o incômodo é o vazio que não se sabe de onde vem, mas que insiste em fazer morada em nós? O que fazer quando surge aquele sentimento que, mesmo dando a sensação de vácuo, ocupa um lugar imenso dentro do nosso peito? Essa sensação de que nos falta algo, que não se sabe o que é, geralmente nos pega desprevenidos. Em uma tarde nublada, no domingo sem companhias, algumas horas longe das redes sociais, ou a ausência de uma atividade que domine nossa atenção. São algumas das situações em que nos deparamos com vazio existencial. Esses, no entanto, não são os únicos momentos em que esse sentimento nos acomete. Algumas pessoas conseguem percebê-lo mesmo estando em uma multidão.
O vazio existencial é uma sensação que aparece quando o indivíduo é incapaz de pensar o futuro, ou seja, de se projetar nele. Trata-se de uma angústia onde o indivíduo se sente confuso com o que ele é ou como deveria ser, resultando num estado de desânimo, abatimento e falta de motivação diante da vida. A pessoa executa sua rotina diária, mas no fundo sente que nada lhe preenche, nada lhe faz sentido. O que falta nesses casos é um conteúdo profundo pelo qual viver. A rota de fuga do vazio, então, são os mecanismos de prazer instantâneo, como o consumismo, que nos promete felicidade a partir da aquisição de itens, ou a vaidade exacerbada, obtida muitas vezes pelo uso das redes sociais, que alimentam o ego e elevam imediatamente nossa autoestima. Comportamentos compulsivos, como o consumo excessivo de álcool, cigarro ou alimentos ricos em açúcares e gorduras saturadas, responsáveis por estimular o sistema de recompensa do nosso cérebro, também são subterfúgios usados para tentar preencher esse vazio. Isso quer dizer que não podemos realizar nenhuma dessas atividades? Claro que não. A vida precisa de momentos de prazer e as vivências ajudam a construir o nosso enredo, a nossa história. O desequilíbrio, de acordo com especialistas, é usar esses recursos como rota de fuga para assim evitarmos olhar para dentro de nós. Além disso, não se pode esquecer também que prazer alcançado a partir desses estímulos é passageiro e logo sente-se a necessidade de mais recompensas. E quando a recompensa não vem, o vazio volta. Atualmente, quando se assiste notícias nas mídias, com maior frequência vemos e escutamos notícias envolvendo o comportamento excessivo de muitas pessoas pelo mundo, envolvendo drogas, sexo, violências de qualquer tipo. Principalmente nos jovens, entre um drama e outro, ressaltam situações depressivas e tendentes ao suicídio. Muitos grupos, ao interpretar literalmente textos bíblicos, está esperando que ocorram como castigo de Deus ou por decorrência evolutiva cataclismos e violentas alterações da natureza nos próximos anos. Aguardam vigorosas modificações no planeta, sem perceber que elas já começaram e poucos estão se dando conta delas. Aliás, é nos colocado pela espiritualidade que o planeta Terra está em evolução, que de provas e expiações estamos em transição para um mundo de regeneração. Em A Gênese, Allan Kardec nos fala efetivamente de graves acontecimentos preditos para os tempos que chegaram, mas não de cataclismos ou catástrofes materiais, e sim de agitação das entranhas da humanidade. E não é exatamente isso que muitos de nós, desavisados, estão vivendo nos graves processos psicológicos? Ansiedade, depressão, estresse e tendência ao suicídio, que estão se tornando verdadeiras obsessões coletivas? Numa sociedade que estimula o máximo consumo e a satisfação do prazer imediato, a lógica social é supervalorizar o ter em detrimento do ser. E isso contribui para o aumento do sentimento de vazio existencial. Como dizemos, as pessoas usam várias tentativas para preencher esse vazio com as coisas materiais, através do trabalho, das relações amorosas, comida, drogas. Porém, essas formas de preencher o vazio trazem alívio momentâneo e logo em seguida o vazio dá sinais de que ainda está lá, causando novamente a angústia, a ansiedade, a solidão, o medo e as demais emoções e pensamentos negativos. É claro que nem sempre estamos nos sentindo bem, pois uma certa dose de ansiedade e tensão na vida de cada um é saudável e até necessário.
mas somente quando essa tensão não acarreta sofrimento psíquico maior em nossas vidas. É necessário pensar em possibilidades de sentido que não estejam apenas presas no agora, mas também em um futuro desejado pela pessoa. Valores e objetivos profissionais, afetivos, culturais não podem ser deixados de lado. O sentido de existência está dentro de cada indivíduo e não fora dele. Portanto, precisa ser retomado ou, se for o caso, construído. E essa construção pode ser conquistada através do olhar para dentro de si mesmo e não à espera de que o mundo externo ofereça alguma coisa. Conta a história que, em certa ocasião, um jovem procurou Chico Xavier em busca de orientação, pois, não obstante ter vida abastada, sentia enorme vazio existencial em seu coração. O médium, olhando profundamente, ouviu a voz de Emmanuel, que o orientou. Fale a ele, Chico, que o que lhe falta é a alegria dos outros. Ele vive sufocado com muitas coisas materiais e é necessário repartir, distribuir para o próximo. A alegria de repartir com os outros tem um poder superior que proporciona a alegria de volta àquele que a distribui. E é isto, então, que está lhe faltando, meu filho, a alegria dos outros. O triste quadro social que, infelizmente, começa a tomar corpo no mundo, em proporções epidêmicas, principalmente nos grupamentos distantes da espiritualidade e do trabalho edificante, reflete o modelo de vida daqueles que estão procurando a felicidade no lugar errado. A depressão, em todas as formas em que se apresenta, e as perturbações espirituais dela decorrentes, poderiam perfeitamente ser prevenidas e evitadas se levássemos a sério o exemplo máximo que Deus nos proporcionou, o de Jesus. Diz Emmanuel que sem a presença do Cristo em nossas vidas, seremos frágeis criaturas, expostas aos desenganos e aos sofrimentos reparadores. Útil seria, para a proteção da nossa vulnerabilidade física e espiritual, que considerássemos o planeta como uma imensa escola de trabalho, pois ainda somos seres necessitados de aprimoramento e iluminação. Em outra história, nos conta que um bêbado na madrugada procurava insistentemente por sua chave. Solidários, companheiros ali se juntaram na tentativa de achar o objeto. Aí, depois de infrutíferas buscas, um dos amigos lhe indagou: "Você tem certeza que perdeu a sua chave aqui, embaixo deste poste de iluminação?" Aí ele respondeu: "Não, na verdade, eu perdi no outro lado da rua, mas lá está muito escuro para procurar." Pois então, meus irmãos, quantas vezes nos encontramos embriagados em busca da felicidade na satisfação dos sentidos, nos vícios e no sufoco das coisas materiais, porque este lado da rua é mais agradável. Então, melhor se faz buscar a felicidade na alegria de repartir com o próximo, na prática do trabalho recomendado no Evangelho de Jesus, e beneficiando assim a nossa transformação interior. Agindo dessa forma, nos colocaremos do lado certo da rua, prevenindo-nos contra os vazios existenciais que ameaçam tomar conta das almas desprevenidas. Em conhecida passagem do Evangelho, Jesus exorta os homens a que entrem pela porta estreita, alertando-os de que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. O Espírito Emmanuel, mentor do médium Chico Xavier, ajuda a entender a metáfora. No livro Ceifa de Luz, ele assevera que nosso dever é nossa escola e que a senda estreita a que se refere Jesus
é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante no culto às obrigações assumidas diante do bem eterno. Ainda afirma que para sustentá-la é imprescindível sacrificar no santuário do coração tudo aquilo que constitua bagagem de sombra no campo de nossas aspirações e desejos. Dessas reflexões, surge claro que a passagem pela porta estreita implica o cumprimento dos próprios deveres, o que o homem apenas consegue mediante o sacrifício de seus vícios e paixões negativas. Os deveres que a vida impõe representam um programa de aprendizado e sublimação, traçado antes da reencarnação, o qual o espírito se propôs a cumprir. O atendimento de tais deveres costuma ser árduo, pois a ele se contrapõem os hábitos do homem velho, necessitado de retificar suas concepções e se adequar à harmonia das leis cósmicas. Conforme Kardec elucida, lá no Livro dos Espíritos, nas questões 614 e seguintes, Deus rege o universo com base em leis perfeitas, plenas de justiça e misericórdia, voltadas a realizar a felicidade do homem. Elas indicam o que devem fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando delas se afasta. Ou seja, a felicidade deve constituir a regra e não a exceção. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 18, no item 5, nos esclarece que a porta da salvação não é estreita para a humanidade em geral, mas apenas para uma parcela, pelo seu próprio estado evolutivo, em um mundo de provas e expiações. Afinal, não faz mesmo sentido que um Deus amoroso estabeleça uma sistemática na qual a conquista da felicidade é extremamente difícil, a ponto de ensejar a perdição da maioria de suas criaturas. A estreiteza da porta traduz, por assim dizer, uma pequena crise do processo evolutivo, na qual o ser imortal é convidado à transcendência, ao abandono de hábitos e sentimentos próprios de fases mais primitivas, mas se apega a eles com certa insistência. Segundo se refere da codificação, os mundos de provas e expiações se caracterizam pela imensa maioria de seus habitantes ser formada de espíritos com importantes conquistas intelectuais, mas a moralidade vacilante, revelada pela presença de numerosos vícios e paixões negativas. Extrai-se de O Livro dos Espíritos, lá na questão 907, que as paixões humanas não são negativas em seu princípio, na maioria em que este se encontra na natureza e tudo o que Deus faz é bom e tem a utilidade providencial. Na questão 909, continuando também no Livro dos Espíritos, a espiritualidade superior é enfática ao afirmar que o homem, pelos seus esforços, pode vencer as suas más inclinações. Ela mostra que falta ao homem é vontade de se reformar e ainda lamenta: ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Bem, se vê que a humanidade terrena passa por uma crise evolutiva, mas propriamente por uma crise de moralidade, revelada pela vivência de paixões negativas, sobre as quais não exerce o devido controle quando poderia fazê-lo. A disciplina em controlar as próprias tendências negativas exige algum esforço, mas é plenamente viável. Ela constitui o necessário para viabilizar a passagem pela porta estreita de que fala o Evangelho. Trata-se de domar em si a ira, o orgulho, a inveja, o egoísmo, o ciúme, a gula, o desequilíbrio da sexualidade, dentre outros hábitos e sentimentos infelizes. O sofrimento nos destrói ou nos reconstrói, dependendo da nossa forma de agir. E não podemos duvidar que o conflito existencial gera sofrimento, um inferno interior em nossas vidas. Acima de Meus irmãos, daremos uma leve pausa
a nossa palestra da noite para a renovação do nosso ambiente de reunião virtual. Pedimos aos irmãos que se mantenham em sintonia com as forças vivas do amor, para que possamos passar por estes. Gisner, pode informar o público que a gente vai retornar, por gentileza? Queridos irmãos, novamente reunidos nesse momento sublime da prece, nesse momento sublime das reflexões à sombra do Evangelho de Jesus. Voltamos então com a palestra de Cristiane, por favor. De acordo com dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde, o número de pessoas... Gisner, pode informar o público que a gente vai retornar, por gentileza? 4% nos últimos 10 anos. Queridos irmãos, novamente reunidos nesse momento sublime da prece, nesse momento sublime das reflexões à sombra do Evangelho de Jesus. Voltamos então com a palestra de Cristiane, América Latina com mais pessoas ansiosas e estressadas. Cerca de 5,8% dos brasileiros pela Organização Mundial da Saúde e 9,3% pessoas. Gisner, pode informar o público que a gente vai retornar, por gentileza? Diz respeito à cultura de... Queridos irmãos, novamente reunidos nesse momento sublime da prece, nesse momento sublime das reflexões à sombra do Evangelho de Jesus. Voltamos então com a palestra de Cristiane, com mais pessoas ansiosas e estressadas, acusando a cerca de sociedades da 8% como responsáveis pela Organização Mundial da Saúde e 9,3% pessoas. Gisner, pode informar o público que a gente vai retornar, por gentileza? Conflitos existenciais, respeito à cultura de existenciais. Psicografado por Divaldo Pereira Franco, inicia o livro falando das fugas psicológicas. Porque se não identificarmos os conflitos e as reais causas, dificilmente converteremos o inferno íntimo em estado de saúde, felicidade e paz interior. Anote-se que o Espiritismo nos ensina que a vida prossegue além do túmulo. Portanto, todos os conflitos existenciais não superados prosseguirão, meus irmãos, na vida espiritual. Dessa forma, é extremamente prejudicial à evolução arrastar nossas vidas à custa de remédios antidepressivos, ansiolíticos e estabilizadores de humor, sem nos preocuparmos com a erradicação da causa. Por esse motivo, Santo Agostinho, na questão 919, no Livro dos Espíritos, nos incentiva ao autoconhecimento. Convém dizer que não estamos contra o uso dos remédios, mas é importante considerar que não podemos escorar nossas vidas nos medicamentos, sem qualquer mecanismo de aprendizado e crescimento moral. Até porque os conflitos existenciais revelam a nossa escassez de recursos morais para enfrentá-los de forma equilibrada e saudável os desafios da vida. Quantos espíritos despertam no mundo espiritual ainda portadores de depressão, culpa, fobias, ansiedade, vazios existenciais, ódio, vícios, portanto, em sofrimento e num estado de inferno mental, porque quando estavam na terra, viviam nesse estado e não se preocuparam em libertar-se do conflito. Muitos viveram apenas impulsionados pelos medicamentos e provavelmente sofrendo os efeitos da obsessão, porque os espíritos inferiores potencializam os conflitos existenciais, tornando a cura mais difícil, mas não impossível. Em razão desses apontamentos, é que o Espiritismo recomenda, diante dos conflitos existenciais, o tratamento médico e espiritual. Tomar, sim, os medicamentos prescritos e buscar os profissionais da mente,
como os psicólogos, psiquiatras, mas também cuidar da alma, ter um vínculo religioso sério, orar, praticar a caridade, esmerar-se no autoconhecimento, procurando superar os limites morais através da conquista de virtudes. O Espiritismo ainda nos oferta as palestras e os grupos de estudo, o atendimento fraterno e os passes, a água fluidificada e o Evangelho no lar, que nos fortalecerão para o bom combate, a luta interior, conforme a orientação segura de Paulo de Tarso, lá no 2 Timóteo, capítulo 4. Busquemos também o médico Jesus, que nos disse: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. No Evangelho de Mateus encontramos. E a farmácia do Evangelho, onde encontraremos as medicações para a alma, tais como a gratidão, a paciência, a fé, a humildade, o perdão, a compaixão, que nos auxiliarão a converter os conflitos em aprimoramento dos sentimentos, em felicidade em alegria de viver, o inferno íntimo em céu interior, não nos esquecendo de que o reino de Deus está dentro de nós, de forma que temos um potencial divino a ser despertado, a nos conduzir à perfeição relativa. Que possamos, então, meus irmãos, com essa reflexão, tentar colocar em prática o que Emmanuel sugeriu na história citado logo no início. Busquemos servir, busquemos encontrar a felicidade na alegria do nosso irmão. Nunca se necessitou tanto compartilhar neste momento pandêmico que estamos vivendo, que encontramos pessoas tão carentes de emprego, de cuidados, de comida, de roupas, de atenção e principalmente de orações. Apeguemo-nos então ao bem, ao desapego e à moral de Jesus. Estaremos prontos para enfrentar o vazio existencial, a depressão e suas consequências. Que Jesus, então, possa abençoar e iluminar o lar e a vida de cada um de nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos e irmãs presentes a essa reunião virtual do Centro Espírita Irmã Sheila. Primeiramente, vamos agradecer a nossa irmã Cristiane pela palestra da noite, agradecer pelos esclarecimentos das lições que já foram trazidas pelo Mestre Jesus há mais de 2000 anos. Que a irmã continue sob as bênçãos Pai Celestial, a fim de continuar nessa tarefa de esclarecimento a todos os corações. E agora, prezados irmãos, vamos passar para o momento em que nós rogamos a Jesus, a Deus, a oportunidade da participação juntamente com a espiritualidade amiga, os trabalhadores invisíveis do Centro Espírita Irmã Sheila, coordenados por essa irmã abnegada, do passe virtual. E vamos continuar em sintonia. Essa sintonia que se iniciou desde o momento em que iniciamos essa reunião virtual. Essa sintonia que é feita em nome de Jesus, o nosso Mestre Maior, o governador do nosso sistema solar, a fim de que o Mestre Jesus envolva cada um de nós com seu olhar meigo, o seu coração amoroso. E à medida que essas energias partem do coração de Jesus, podemos visualizar energias quintessenciais. Mas, prezados irmãos,
a fim de consolidarmos essa participação, juntamente com os amigos da espiritualidade. Vamos fazer um movimento respiratório bem profundo através das nossas narinas. Vamos puxar o ar profundamente e lentamente e soltando esse ar pela boca. Mais uma vez, vamos inspirar e expirar. E nesse momento nos tornamos mais leves. Podemos visualizar uma figura meio de Jesus entre nós. Aquelas energias que já estão vindo em nossa direção. Estão vindo em direção ao nosso planeta Terra. Energias que envolvem toda a humanidade. E a nós, as energias penetram no campo mental de cada irmão e irmã, através do centro coronário que se encontra no alto das nossas cabeças. E essa energia vai penetrando e vai sendo atraída para os demais centros de força. E à medida que ela vai fluindo, vai envolvendo os órgãos do nosso cérebro, os órgãos da visão, do olfato, da audição e do paladar. O chakra laríngeo envolve todos os órgãos que estão subordinados a esse chakra e segue em direção ao chakra cardíaco, envolvendo esse órgão principal, que é o coração, em muita luz e tenacidade. Envolve também os nossos pulmões. E esses pulmões estão sendo tonificados contra as energias negativas. Segue a energia para o nosso pâncreas e nosso baço. E vai em direção ao nosso estômago, ao nosso fígado, intestinos, bexigas e rins, e demais órgãos do aparelho reprodutor. Volta para a nossa coluna vertebral, em direção ao nosso centro coronário. E no centro coronário, a energia se dissipa, envolvendo a nossa pele e toda a nossa ossatura. À medida que essas energias vão nos envolvendo, sentimos uma imensa sensação de bem-estar, sensação de equilíbrio, de harmonia e uma imensa sensação de saúde. E agradecemos, Senhor, bem como a espiritualidade amiga, por esta oportunidade. E agora, continuando este momento, meus irmãos, eu rogo a todos que já trouxeram seus caderno de orações, em que neles os irmãos inscreveram os nomes de seus queridos familiares, amigos, e também daqueles que já se encontram no plano desencarnado. Cada irmão deve mentalizar o campo energético desses irmãos, levantar a sua mão mental em direção ao frontal desses irmãos, a fim de que eles também sejam beneficiados com essas energias. A paz, o equilíbrio e a harmonia que envolve cada um desses irmãos. Mestre amado Jesus, pedimos também que permita a esses emissários, trabalhadores do bem, irmãos incansáveis, que assistem a todos nós na casa de Sheila, para que energizem as águas que os irmãos já trouxeram,
e que se encontram nos seus copos, em suas jarras ou nas suas garrafas. E elas sejam transformadas em elemento medicamentoso, a fim de que cada um que delas fizer uso com fé possam sentir o renovar das suas energias, tanto as físicas quanto as espirituais. E agradecemos mais uma vez, Senhor. E ainda pedimos, Mestre amado, que permitas que esses emissários possam ir se aproximando de nós, aumentar as nossas capacidades intuitivas, a fim de que possamos receber com maior facilidade as intuições e os conselhos que o alto nos enviar, a fim de que possamos caminhar com fé, com alegria, com esperança, nesse momento por qual toda a humanidade está passando. Muito agradecidos por tudo que recebemos, Senhor. Agradecidos pela oportunidade de vibrarmos em conjunto com a espiritualidade que sempre nos apoia. Nós agradecemos por esse momento. Senhor Jesus, em vosso nome iniciamos as atividades da noite. Em vosso nome também queremos encerrá-la. E rogando, Senhor, que permita que sempre esses amigos abnegados na casa de Sheila possam estar constantemente ao nosso lado, nos ajudando e nos intuindo por tudo que podemos passar com fé, com muita atividade, muita bondade nos nossos corações, e que o amor paternal de Deus possa envolver a toda a humanidade, agora e sempre. E assim, em vosso nome, nós pedimos a permissão para encerrar as atividades da reunião da noite, a vossa santa e doce paz, e que assim seja.